Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio especial do podcast Sucesso à Brasileira. O meu nome é Celso Sberner, eu sou um consultor de empresas, de tecnologia, processos e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente interessante ao longo da minha carreira. São executivos, são profissionais de sucesso, são empreendedores, são empresários com muita história para contar e para compartilhar aqui com a gente. O objetivo do podcast é trazer sempre pessoas de destaque no cenário nacional com muito conteúdo para a gente curtir e compartilhar. Nós vamos estar trazendo temas interessantes toda semana, são temas inovadores, temas de tecnologia, de inovação, de pessoas, temas de como ganhar dinheiro, como não perder dinheiro, e vamos estar postando isso em todas as plataformas. Eu tenho o prazer hoje de trazer um cara que eu conheço há muito tempo, é um amigo meu, é um cara de bastante sucesso, vocês vão gostar bastante do episódio hoje, o tema é bastante interessante. A gente vai falar de realidade virtual, realidade aumentada, de serviços de sucesso. Esse cara é o Marcelo Raduziner, ele é o CEO da Hololab, na verdade, quem não conhece Hololab vai conhecer uma empresa nacional que trabalha com inovação, transformando realidade dos negócios em realidade, na verdade, né? Que é muito bacana o tema. Obrigado, Marcelo Raduziner, por ter aceitado o nosso convite, cara. Obrigado a você, Celso. Realmente o convite é um grande prazer de estar aqui com você, né? Tá podendo compartilhar esse momento, né? Acho que tem dois motivos, né, para essa felicidade geral, né? A primeira é realmente interessante o tema que você está colocando, né, de trazer pessoas que possam compartilhar, né, ideias, conceitos e tal. E segundo é que é um papo entre amigos, né? Como você mesmo falou, a gente se conhece há bastante tempo e a gente nunca teve uma conversa com esse espírito, né, de compartilhar ideias, conceitos. A gente sempre teve encontros com outros objetivos. Então, acho que é uma oportunidade bem bacana agora. Você sabe que a ideia do podcast, Marcelo, foi de quando, por conhecer muita gente do meu network, do seu network, e quando a gente começa a falar com essa galera, tem papos tão interessantes de inovação, né? E falar com você, como a gente conversou várias vezes como amigos, né? E falar, do que você está trabalhando, do que você está trazendo, eu falo, a gente tem que compartilhar isso com mais gente, né? Vamos expandir isso. Então, estou muito feliz com a realização desse podcast. É um prazer ter você aqui direto do Rio de Janeiro, né? Eu que agradeço, Celso. Que legal. Cara, a ideia aqui já é começar com algumas provocações, né? Então, quando se fala de Hololab, a gente fala de realidade virtual, de realidade aumentada, né? Ou realidade mista, tem várias coisas para você contar aqui pra gente. Agora, isso é uma realidade hoje, você usar isso? Isso ficou famoso aqui, na verdade, quando a gente, por causa de alguns jogos, né? Eu lembro, Pokémon Go e algumas coisas, isso apareceu há alguns anos aqui. Hoje isso é uma realidade? Como é que é o mundo hoje de realidade virtual e como é que você vê isso daqui para frente? Eu acho que, assim, a primeira coisa é que o Pokémon Go, né, ele realmente popularizou o que seria a realidade aumentada. Tentar simplificar o conceito o máximo possível, a gente tem hoje algumas tecnologias junto com a realidade aumentada, né? Você tem a realidade mista, como você colocou, você tem a realidade virtual, né? Então, essas tecnologias todas, elas na verdade estão sob um guarda-chuva chamado de X-Reality. Ou seja, elas todas fazem parte de uma maneira de você interagir entre o virtual e o real. Então, assim, tem muito espaço hoje, né? E esse espaço para esse tipo de tecnologia vai desde treinamento, simulações de equipamentos, simulações de construção. Assim, tem muita oportunidade de aplicar isso de uma maneira muito diferente do que a gente tem visto hoje. Hoje ainda está muito vinculado ao marketing, né? Muito vinculado a games, só que tem uma possibilidade de uso industrial que hoje ainda a gente está começando a tatear essas oportunidades ainda. Que legal. E em que setores que usa isso? Você usa isso para, sei lá, ensino à distância ou na indústria, para a indústria, para educação? Que setores hoje que a gente tem a utilização dessa tecnologia? Então, eu acho que para começar o ideal é a gente esclarecer quais são essas tecnologias, né? Então, a primeira é falar de cima para baixo. Então, a gente tem uma família chamada X-Reality e dentro dessa a gente tem 3 alternativas: realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual. Olha. Vamos começar pela realidade virtual. A realidade virtual é onde você cria um espaço virtual, né? Então o usuário coloca um óculos e ele perde a realidade, né? Ele perde a conexão com a realidade física. Games. Ele está num game.
Ah, né? que legal. Então, para você fazer um treinamento, por exemplo, um treinamento onde a pessoa vai caminhar alguns passos, ou seja, um treinamento onde você está controlado o espaço físico que ela vai ocupar, show de bola. Mas se você vai dar um treinamento numa sala de aula e o professor coloca aquele óculos de realidade virtual, ele vai andar 2 passos e vai tropeçar no aluno. Sim. Né? E aí, para isso, você usa a realidade mista. A realidade mista é onde você usa elementos da realidade virtual, né, construtos, e você pode manipular eles. E, além disso, eu posso ver os alunos que estão interagindo comigo. Então, seria da mesma maneira como se eu tivesse um modelo anatômico de um ser humano, eu dando uma aula de medicina, e eu começar a manipular, aumentar, né? Agora eu vou tirar o músculo, agora eu vou ver só os ossos, agora eu vou ver só as veias, né? E os alunos vão estar vendo o quê? Vão estar vendo o que eu vou estar vendo numa televisão, por exemplo, ou então em outros óculos. E o pessoal tem usado essa tecnologia para esses treinamentos? Assim, isso tem... A gente já tem hoje um caso, na verdade a Hololab tem um case, junto com a Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, e a gente já dá aula de medicina em anatomia desde 2023, primeiro semestre e o segundo semestre. Que legal, usando então, óculos. Então, como é que é a dinâmica? O professor coloca o óculos, vai manipulando o modelo anatômico, né? Vai mostrando, né, quais são as peças, as estruturas. Esse é o coração, esse aqui é o músculo tal, esse é o osso. Vai aumentando, diminuindo, entra dentro do coração e os alunos vão vendo o que ele está vendo no óculos numa televisão. Então, legal. Com isso, ele tem uma possibilidade de dar uma aula que antes ele dava num livro, né, onde os alunos viam uma imagem 2D. Ele passa a ver o quê? O aluno passa a ver ele mexer de cabeça para baixo, muda, vira para lá, vira para cá, separa um pedaço. Então, assim, é uma possibilidade de interação completamente diferente. E a realidade aumentada só, e aí falando diretamente numa aplicação, é quando você tem um elemento virtual, mas você não consegue manipular ele. Então, por exemplo, eu tenho esse copo aqui, né? Vamos supor que eu queira preencher esse copo com um líquido virtual. A realidade aumentada... Eu posso ver o líquido lá dentro, mas eu não posso virar ele, ele está preso ali naquele elemento. Então, a gente tem hoje uma aplicação para um cliente nosso, onde a ideia é você substituir um manual de instrução com realidade aumentada. Então, são 3 tipos dessa realidade que você está falando, né? Deixa eu ver se eu entendi aqui para falar. Até para a gente poder falar para a galera também ali. Então, você tem a realidade... Virtual, que é realmente aquela. Põe o capacete e tá ali, você tá num outro mundo viajando ali, vendo coisa todo mundo virtual. Você tem a realidade mista, que é aquela que você falou para dar aula, por exemplo, de medicina, como esse caso legal do Hololab que você tem aí para dar aulas e você tá interagindo ali. E tem essa última que é a realidade aumentada. Que é a realidade aumentada que você pode mexer lá e tem aplicações para a indústria nisso, né? Muita aplicação na indústria, imagina, que você pega um copo com líquido e vai mexer as coisas ali, ou máquinas, equipamentos, certo? Você pode, por exemplo, com a realidade aumentada, você pode colocar elementos virtuais num elemento físico, né? Um manual de instrução, eu tenho um equipamento, eu quero ver como é que aperta o botão aqui e ali, você pode botar uma seta, né? Indicando o local onde a pessoa precisa apontar, né? Ligar. Então, com isso, você ganha uma facilidade de interação entre o usuário e o equipamento. Que bacana isso. Isso é acessível para as pessoas hoje, Marcelo? Então, vamos imaginar, todo mundo pode usar, eu sei que tem alguns óculos por aí, eu sei que até você trouxe para a gente dar uma olhada. Isso é acessível para as empresas, para as universidades, para as escolas, para usar isso aqui, ou ainda é uma tecnologia muito cara, distante para a maioria da população brasileira? Você tem alternativas de dispositivos de interação, que é como a gente chama, né? Que vão desde R$2.000, né? Que são os mais simples, até R$40.000. Então, assim, tem para todos os gostos e vontade de investimento, né? Para uma aula, né? Uma aula presencial, onde não dá para ser uma realidade virtual, tem que ser uma realidade mista, né? Você vai ter equipamentos na ordem aí de 15 a 20 mil reais, até 40 mil, como é um HoloLens, né? O HoloLens é o da Microsoft? É o da Microsoft. Ah, que legal. E aí você acha que o futuro vai usar cada vez mais essas tecnologias, ou é uma coisa que se falou bastante, parece que parou-se um pouco de falar disso? Você acha que isso vai continuar sendo usado? Eu acho que na verdade, a impressão que eu tenho é que a gente está no começo dessa onda, né? Então, como é que funciona na verdade? O óculos é como se fosse um celular onde você tem aplicações para rodar, são softwares. Então, eu não desenvolvo o hardware, que é o óculos, né? Eu desenvolvo a aplicação. Né? Então, a Hololab
trabalha a partir de uma necessidade de um cliente, uma demanda específica. Eu tenho uma demanda de criar um produto onde para arquitetura eu consigo ver um móvel num determinado espaço físico. Isso é um tipo de aplicação totalmente factível com realidade virtual ou mista. Né? Entendi. Então, na verdade, agora é que a gente está começando a ver, com a popularização dos dispositivos, a gente vai começar a ter o surgimento de uma série de aplicações. Da mesma maneira que a gente baixa no celular, a gente vai baixar num equipamento desse. Mas a gente está no começo da onda, não tem como negar. Não está disponível para todo mundo. É uma tecnologia ainda que falta recursos humanos que possam desenvolver aplicações rapidamente, como a gente tem hoje com um celular. Eu quero desenvolver um aplicativo. Você consegue rapidamente ter recursos que viabilizam esse aplicativo. Para a realidade mista, você não tem essa facilidade ainda de gente disponível no mercado. Que legal. Então, a realidade virtual vem aí. Me deu a impressão, não sei se eu tô errado, Marcelo, me deu a impressão que com essa revolução de inteligência artificial, parece que as outras tecnologias que vinham emergentes, como realidade virtual, como robotização, parece que foram deixadas um pouco de lado desse momento, né? Mas não, né? Isso é uma coisa que vem junto com inteligência artificial ou você acha que... Não, eu acho que o mercado tende a criar modas, né? Então, agora a moda é a inteligência artificial. Não que ela não seja importante, não tenha um aspecto revolucionário, mas ela acaba obliterando outras tecnologias que também têm impacto. Blockchain, por exemplo, é uma tecnologia, cara, que tem um impacto enorme quando a gente começa a falar de criptomoeda, gestão de contratos, né, estruturação de modelos de negócio, onde você precisa ter registros específicos. Né? Então, assim, tem outras tecnologias, eu acho que é um conjunto de tecnologias, na verdade, que vão gerar uma disrupção em muitos mercados. Né? Então, o carro autônomo, ele usa inteligência artificial, mas ele usa um monte de sensores que estão acelerando em termos de capacidade de processamento e tal. Então, assim, eu acho que é uma série de tecnologias, mas hoje a mais que chama mais atenção é a inteligência artificial. Tudo é IA, né? Tudo é IA nesse momento. Tudo é IA. Agora, bom, realidade virtual tá aí e é uma tecnologia. Eu sempre falo, cara, a gente tem um privilégio de viver um momento de muitas revoluções tecnológicas, né? Se pegar aquilo que o que a gente fazia 30, 20 anos atrás, o que a gente faz os últimos 10 anos com tecnologia, é inacreditável, né? Então, você falar de realidade virtual, como você falou, e com os casos que eu vi, que depois até vai estar disponível aqui, galera, nas descrições, como achar o Marcelo e como falar do HoloLab, como ver os casos de sucesso que ele tem ali, é muito bacana, realmente. Depois a gente volta a falar de realidade virtual, Marcelo, porque acho que o objetivo aqui é falar um pouco de como fazer sucesso no Brasil. E quando a gente olha para a sua carreira, né, você é o cara dos serviços, né? Então, quando a gente vê um pouco de tudo que você fez, então bacana. Você trabalhou, que eu me lembre aqui, olha, PwC, Arthur Andersen, na Shell, aí você foi para Compass, que você foi um dos fundadores, aí você tem a Deloitte, da Deloitte você trabalhou na HP, na DXC você estava na IBM, antes de empreender com o HoloLab, da IBM você era client executive de serviços, que é uma carreira brilhante nesse mercado, né? Então você é uma das referências para serviços, com certeza. O que você acha que é o principal fator para ter sucesso nessas empresas todas que você trabalhou e que fez uma carreira de sucesso em muitos anos? Olha, eu acho que tem 3 fatores que são fundamentais, né? Eu acho, não diria sucesso, é meio consequência, eu acho, né? Mas eu acho que você primeiro tem que ter vontade de fazer as coisas, né? Você tem que ter aquela preocupação de fazer uma coisa boa, né? E vontade de fazer tá junto, né? Não tem como, quero fazer uma coisa ruim. Não, ninguém quer fazer uma coisa ruim, né? Todo mundo quer fazer uma coisa que fique bom, que tenha resultado, que as pessoas olhem e achem, pô, que legal, funcionou, né? Então, assim, eu acho que a vontade de fazer é primordial, né? A segunda é você ser propositivo. Né? Trabalhar em serviços, e eu acho que isso vale desde um restaurante, né, até uma grande empresa, é você ter a capacidade de olhar para o teu cliente e propor para ele alguma coisa que ou ele não pensou, ou ele pensou, mas não sabia como é que ia funcionar. Então, assim,
você ser propositivo, né? Você levar para o teu cliente alguma coisa, não vou dizer de diferente, mas alguma coisa que ele olhe e veja valor e perceba que aquilo ali para ele naquele momento faz diferença, eu acho que é fundamental, né? Em qualquer, como eu disse, de restaurante a uma grande empresa, você tem que dar valor para o teu cliente, né? Ele tem que olhar para aquilo e perceber, nossa, isso realmente faz diferença para mim. Sem dúvida. E o terceiro, né, eu acho que é um pouco da perseverança, né? É aquele negócio, cara, não desiste, vai funcionar, né? Tem momentos que você fica assim, putz, caramba, de novo isso, né? Será que... Mas assim, é perseverar, né? Inclusive eu gosto muito de contar uma história do teimoso e do perseverante, não sei se você conhece. Não. Não? Então, são dois irmãos, né? Os dois andam juntinhos ali, né? O teimoso, né? Os dois começaram junto uma corrida e o teimoso foi lá, correu, pulou, subiu o muro, passou no rio, se molhou todo, se lameou e tal, pulou outro muro e tal, e na hora de quase chegando, não conseguiu chegar, né? E aí todo mundo falou, pô, tá vendo? Falei que não ia dar certo. Cara, teimoso, pô. Tinha um rio lá, a água tava fria. Pô, porque o cara subiu no muro de novo, ele viu que não deu certo. Esse é o teimoso, né? O perseverante não. É o cara que fez a mesma coisa e chegou lá no final. O pessoal, nossa, mas o cara é perseverante, hein? O cara pulou o muro, você viu? Pô, a água tava fria, ele passou na água. Cara, é igualzinho, né? A diferença é que um chegou lá. Então, assim, eu acho que essa historinha, né, essa anedota... É um pouco do que a gente tem que ser, né? Quando a gente está falando com o serviço. Cara, tem que ser perseverante, tem que... Pô, não deu certo da primeira vez, vai tentar a segunda, né? O próximo cliente você vai melhorar. E assim, a perseverança dá você calo, né? Milhagem. Sim. E isso vai te dando apoio para numa próxima experiência você poder ter uma resposta melhor, ter uma solução mais interessante, poder juntar coisas, né? Que eu acho que em serviço tem muito isso, né? Você perceber uma determinada demanda, olhar se aquela demanda faz sentido ou não e vestir ela um pouquinho diferente, né? E aí o cara, nossa, isso é diferente, né? Isso vai ficar bacana. Então, assim, eu acho que esses estão, para mim, né? Resumindo, é essa questão da perseverança, é a questão de você ter um propósito, ter uma vontade de fazer alguma coisa boa e achar um valor que o teu cliente olhe e fala assim, legal, isso aí faz sentido para mim. Que bacana, porque é uma carreira sensacional e daí para frente você foi empreender, né? E agora, de uma outra forma, servir também, mas com esses mesmos princípios, né? Acho que é a minha segunda vez empreendendo, né? Empreendendo de uma forma firme, né? Vamos dizer assim. A primeira vez foi na Compass, né? Então eu estava na minha posição confortável de gerente sênior na Deloitte, né? Conversando lá com o sócio, falando das perspectivas, né? E que eu queria, não sei o que e tal. E um amigo meu virou e falou assim, cara, eu estou querendo abrir uma empresa de consultoria. E aí eu pensei assim, pô, eu sou sócio aqui ou eu quero ser sócio, né? Quanto tempo eu vou demorar aqui na Deloitte para virar sócio? Isso. E aí eu pesei e falei, pô, não tinha filho, não tinha, né, esposa, não tinha nada. Acho que agora, se for para correr o risco, é agora, né? E aí a gente abriu a empresa, né? Foram 10 anos aí que fiquei junto com o pessoal, fizemos de tudo, né? Desde montar logo da empresa, criar site, estruturar serviço, né? Começar a atender cliente, começar a ligar, né? Ninguém conhece você, porque uma coisa é o Marcelo Raduzinha da Deloitte, né? Agora outra coisa é o Marcelo Raduzinha da Compass. Ninguém conhecia, né? Então, assim, é diferente. E aí a gente teve um foco, né, de vender primeiro para empresas médias, né, e pequenas, que não tinham acesso a consultorias de nível, né, de um nível mais alto na época. E aí o primeiro cliente que a gente conseguiu vender foi um cliente pequenininho, tal de Petrobras. Não sei se já ouvi falar. Lá no Rio não... pouco conhecida, né? Pouco conhecida no Rio e no Brasil. Depois teve uma outra tal de Vale também, né? Que também, na época, era a Companhia Vale do Rio Doce, né? Pô, que bacana. E, na verdade, a gente pouco conseguiu vender para pequenas e médias empresas. Porque o tipo de serviço que a gente vendia era um serviço que essas empresas não tinham maturidade na época para contratar. E quem tinha maturidade também estava vinculado com o nosso nível de relacionamento, que eram em grandes empresas, né? Então, a gente fez um trabalho bastante interessante aí durante o tempo. Naqueles seus 3 pontos que você colocou, eu colocaria mais um quarto aí, pessoal,
que acho que é a coragem. Muita gente passa por esse momento, né? Pô, eu converso com muita gente, Marcelo, que está empregado, que está numa situação para ser promovido ou não e que tem a dúvida de empreender, né? Eu acho ali, pessoal, que você precisa ter muita coragem, né? Para você sair do conforto de ter o seu grande salário da multinacional, das empresas. Fala assim, tá bom, vamos encarar agora, né? Vamos empreender. Vamos ver como é que é o outro lado de você não ter a segurança, né? Algumas vezes é um salto não no escuro, mas o salto num lugar, às vezes, não tão firme, né? Então, acho que parabéns pela coragem de fazer. Eu recomendo para muita gente, quando tem esse sonho de empreender, da oportunidade, de avaliar bem, mas de encarar. Porque faz muito bem você trabalhar em grandes empresas, em grandes multinacionais, mas faz muito bem também você ser um empreendedor assim, né? São modelos muito diferentes, né? Outra coisa, né? É outra coisa, é uma realidade bem diferente. Realidade, né? O caixa que move uma pequena empresa de consultoria, né? A necessidade, você tem que trabalhar caixa. Assim, que na verdade, quando você está nas empresas que você trabalhou, né? O problema não é caixa, é muito mais a qualidade do serviço, é uma outra coisa. Mas que bacana. Falando nesse serviço, tem acho que a segunda provocação aqui, que a gente falar um pouquinho de um tipo de serviço que foi, me parece também moda alguns anos atrás, que é a transformação digital. Né? Então, muito se falou até antes da pandemia de poder... as empresas têm que passar por uma transformação digital, que é você pegar as empresas que fazem muita coisa ainda de uma forma analógica, que fazem coisas ainda de maneira arcaica para fazer uma transformação digital. Isso ainda existe hoje? Ou esse serviço de oferecer para as empresas transformação digital é uma coisa que está batida? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade, a transformação digital ela ainda não aconteceu, né? Para todas as empresas. Então, tem muito espaço. O que acontece, eu acho, é que, como você mesmo falou, a moda, né? Agora é a moda da IA, né? Um tempo atrás era a transformação digital, mas... Aí, esse tempo ainda não acabou, né? Ainda muito se vê anúncios falando sobre transformação digital. Nós estamos passando... Outro dia mesmo eu liguei para um banco, né? E aí atendeu a URA do banco, né? E a URA tinha um nome, né? Não me lembro o nome, confesso, né? E a URA falou, não, estou aqui para ajudá-lo, né? Fazendo parte da transformação digital, né? Eu sou a inteligência artificial do banco e tal. Um discurso bonito, né? Mas era uma URA. Né? Então, assim, não era transformação digital. Né? Então, assim, o marketing é forte, né? Mas a transformação digital, ela realmente ainda não aconteceu porque ela está vinculada a essa série de tecnologias que a gente comentou antes. A transformação digital não é só a IA, não é só a realidade mista, não é só blockchain, não é só RPA. Na verdade, é o conjunto dessas coisas, né? Dessas tecnologias colocadas em prática é que geram a transformação digital. Quando eu saí da minha empresa, né, da Compass, de Dinsmore Compass, né, que a gente teve uma fusão no meio do caminho, e fui para a HP, o meu objetivo, né, quando eu fui contratado lá, era para criar uma área de serviços de transformação digital, que tinha uma característica específica, né? A HP sempre foi uma empresa líder em tecnologia e vendia para tecnologia, né? Vendia para profissionais de TI, mas não sabia vender para profissionais de negócio. E transformação digital... na verdade, não é tecnologia pela tecnologia, é a aplicação daquela tecnologia a uma demanda de negócio. Perfeito. Né? Então, assim, as demandas de negócio estão aí, vão continuar existindo e a maneira como você vai tratá-las hoje em dia, você pode continuar tratando com o ser humano, fazendo as coisas, agora você passa a ter uma série de outras tecnologias que vão melhorar, dar ganho de eficiência, fazer com que o ser humano trabalhe aquilo de outra maneira. Então, essa transformação digital... né? É que eu diria que ainda está muito em voga. Né? Sim. A questão é saber se você está realmente fazendo a transformação digital ou está implantando um ERP. Sem dúvida. Né? É aquilo que você falou um pouco da moda, né? Da impressão que o mercado traz a moda. A moda agora é RP, a moda agora é transformação digital. Agora vamos falar de RPA, né? Robotização de processos. Uhum. Agora vamos falar de realidade virtual. Não, agora vamos falar de inteligência artificial, né? Generativa. Mas ainda, então,
resumindo, transformação digital, tá tudo por fazer. Ainda está aí, Tem muita coisa para fazer nessa história de transformação digital. Nem que a gente arrume um outro nome, mas as empresas precisam ainda se transformar para estar nesse mundo digital de verdade para atender a demanda de negócio. Eu não sei se você lembra da reengenharia. Pô. Não sei se é da nossa época. Se pega mal falar. A gente pode falar. Algumas pessoas não escutaram, mas reengenharia era uma coisa de muito sucesso nos anos 90, não é? Por aí. Nos anos 90, né? A gente fazia essa história de reengenharia de processos. Tinha um conceito, né? O que era o conceito? Tinha acabado de chegar os computadores, né? Laptops e tal, e eles prometiam uma transformação digital, né? Na época, com tecnologias que a gente tinha na época, né? E, na verdade, a reengenharia o que era? Você pegar o trabalho manual, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu vou revelar a minha idade aqui, a gente fazia lá umas planilhas em papel, né? Sim. Planilhão lá, 7 colunas, não sei o que e tal. Cara, tá no Excel, não tinha Excel na época, né? Pra gente usar dessa forma, né? Então, assim, isso aí de 91, quando eu cheguei no mercado, até 94, já tinha mudado completamente o trabalho, né? Então, houve uma transformação também. A grande questão é que a transformação que a gente vai ver hoje, eu acho que é muito maior, né? Porque ela está muito mais abrangente em termos de quais são os campos que a gente pode mudar, né? Então, você pode mudar a logística, pode mudar a indústria, pode mudar... E a indústria vai desde perfuração de petróleo, para você ter uma plataforma sem ninguém operando, né? Ela totalmente remota, até a indústria de construção de carro, também sem ninguém operando, o conceito de fábricas escuras já é algo discutido há mais de 10 anos, né? Então, assim, medicina, né? Então, você tem uma mudança muito grande em diversos campos, em função das tecnologias que estão surgindo. Aqui no podcast, a gente sempre traz o máximo possível essa discussão para o Brasil, né? A história de ser o sucesso brasileira. Você acha que fazer isso tudo que você faz no Brasil, tanto trabalhar com serviços quanto hoje com tecnologia de ponta, isso te ajuda ou te atrapalha? Visto que a gente está num país cheio de peculiaridades aí. Eu vi uma palestra há um tempo atrás que tinha não me lembro quem fez o comentário, mas eu achei muito interessante, né? Que ele falou assim, no Brasil a gente tem desde uma organização mecanicista dos anos 1900 até uma organização super de ponta como uma Embraer, né? Que tecnologia de ponta, né? Então, assim, a gente tem essa dicotomia, né? Então, abre espaço para muita coisa, né? Para você ajudar muita gente, para você interferir e melhorar muitos processos, para você revolucionar a maneira de atender, né? Se você pegar só o varejo, você tem do mercadinho do Seu José ali na esquina até um grande mercado como, né, com tecnologia embarcada, com um monte de coisa. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que no Brasil, a vantagem, né, se é que a gente pode chamar assim, é essa oportunidade larga que a gente tem de pegar desde o cara pequenininho até o cara grandão, desde o cara que está começando agora até o cara que já tem 100 anos de estrada, né? Então, eu acho que isso abre uma oportunidade grande de você poder trabalhar, né? Agora, a tecnologia é uma tecnologia, voltando um pouco à realidade virtual, cara para o Brasil, não é? Esse óculos aí, depois a gente pode dar uma olhada. Você trouxe o óculos aí, né? Dá para a gente dar uma olhadinha, daqui a pouco mostrar para o pessoal como é que funciona. Mas muito caro, não é? Quando você fala... Eu entendi, de R$2.000 a R$40.000, mas isso atrapalha um pouco, limita um pouco para que muitas empresas usem aqui no nosso país. Você tem que ter um case que faça sentido. A gente, inclusive, mudou a maneira de trabalhar, né? Hoje a gente trabalha em 3 etapas. Eu faço projeto para os clientes, né? Eu tenho alguns produtos prontos, mas a gente faz projeto. Então, o cliente chega para mim com uma demanda e eu vou sentar com ele e trabalhar aí umas 2 ou 3 semanas para a gente pegar essa demanda e dizer assim, cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deixar bem claro, alinhar a expectativa muito forte com ele, para que no final daquelas 3 semanas ele diga assim, tá bom, então o que eu vou ter realmente vai ser essa aplicação, fazendo isso, resolvendo esse problema, dessa forma, ao longo de tanto tempo. Então, a gente ajuda ele a construir essa visão. Bacana, tem que fazer o case, né? Tem que fazer o case. E o case, no final dessas 2 ou 3 semanas, a gente fala para ele, o investimento vai ser tanto, você topa, né? Porque antigamente a gente ia muito a tecnologia, não, é muito legal, vai ficar bacana e tal, gastava um tempão, aí quando o cara olhava, a conta não fecha. Então a gente mudou a maneira de vender a conta, né? E mostrar para ele o que ele vai ter, né? E aí, bom,
considerando o que ele vai ter de resultado, ele podendo testar, vendo o que é, fica mais fácil dele tangibilizar também o benefício. Então dá para que nós, tupiniquins, a gente usar essa tecnologia. Tranquilamente. A gente tem cases já que mostram que dá resultado. Que bacana, que bacana. Isso é o que te move hoje? Mais? Isso é o que está mais me deixando animado. Mais animado. Realidade virtual, a gente pode chamar assim? Eu acho que é mais a mista, né? Realidade mista. A gente chama... Como é que a gente chama isso? X-Reality. X-Reality. Bacana. E Marcelo, mudando de assunto, totalmente. Com tudo isso que você está fazendo, toda essa carreira que você teve de serviços e projetos, sei que você tem vários clientes ainda trabalhando, você tem HoloLab dedicado, né? Parceria com Microsoft e tudo. Como é que você equilibra a vida profissional e vida pessoal? Como é que é? Eu sei que está no Rio de Janeiro, praia ali do lado, tranquilo, mas como é que você faz para... Essa fama, né, de que a gente fica na praia e tal. Fama de que você tá não dá muito tempo, né? Tem ido à praia, não? Final de semana, quando não chove, né? Como é que você equilibra isso, cara? Cara, na verdade, a gente... o equilíbrio, ela... assim, é interessante, né? Porque estou tentando criar aqui a resposta, né? Porque eu vi um filme uma vez e eu acho que isso acabou que entrou em mim, né? Se você está fazendo uma coisa que você gosta, né? Cara, não é tão trabalho assim, né? Passa a ser um pouco de diversão, né? Então esse equilíbrio, lógico, ele não é um equilíbrio em função do que você está fazendo, é mais das pessoas que estão em volta de você, né? Então, tem que dedicar um pouco, né, para o filho, para a esposa, para os pais, né? Então, esse equilíbrio, para os amigos, né, que é fundamental, né? Então, assim, esse equilíbrio entre o que você está fazendo na prática, né, e quem está em volta, eu acho que é o desafio que a gente tem que ter, né? E não tem jeito, cara, tem que reservar tempo, né? Então, tem que falar assim, não, hoje... Peraí, já deu 8 horas da noite, vamos dar uma paradinha aqui, né? Brincar com o filho, não sei o que e tal. Então, assim, não tem jeito. Um dia você sai um pouco antes, um dia você fica até mais tarde, né? O equilíbrio, vamos dizer assim, ele não é que ele é fácil de alcançar. Pelo contrário, eu acho ele difícil, né? Mas não tem muita alternativa também. Se você está fazendo um negócio obrigado, aquela obrigação, é mais... chato. É mais chato, né? Mas se é uma coisa que você se sente motivado... te instiga de alguma maneira a fazer melhor e fazer mais, eu não sei se... aí é você que tem que se segurar mesmo, né? Para partilhar o teu tempo. Não porque aquilo ali esteja de alguma maneira atrapalhando a tua vida, mas é que você tem que ter tempo para dedicar para os outros, né? O futuro está aí, né? Falando um pouco em futuro, que planos você tem para o futuro? Como é que você se vê daqui a alguns anos lá na frente? Quais são os planos? Então, eu quero realmente que a HoloLab cresça e apareça, né? A gente está fazendo parceria com várias empresas, né? Estamos com alguns clientes potenciais bem interessantes. Realmente, assim, coisas que a gente nem imaginou que poderiam estar surgindo, estão aparecendo. Então, assim, eu acho que tendo tranquilidade de chegar lá na frente e falar assim, cara... Foi isso que eu imaginava, né? Ou seja, criar uma empresa que está inovando, está criando soluções interessantes, que seja reconhecida, né? Que tenha, de alguma forma, um relacionamento com os seus clientes, né? E com as pessoas que a formam positiva. Eu acho que esse é o que eu gostaria. Eu vejo hoje os meus antigos sócios da Dinsmore Compass, né? A empresa continuou, né? Eu saí, mas eles continuaram lá, né? É exatamente o que eles estão tendo hoje. Eu gostaria de estar criando para o HoloLab lá na frente, né? Que bacana. Esse reconhecimento das pessoas que conhecem a empresa, que reconhecem a marca, que acham que é uma empresa que dá retorno, né? Então, esse é o que eu gostaria para o HoloLab. Muita gente vendo as coisas pelos óculos. Se possível, pelos óculos, né? Virtuais, muita gente vendo isso. Esse é uma das metas, né? E aí tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. O que você entende por sucesso, Marcelo? Isso é uma pergunta tricky, né? Tem algumas tricks. Você viu que todas têm um pouco de ter um truquezinho ali, né? Cara, eu acho que o sucesso é você olhar para trás e falar assim, cara, isso que eu fiz foi bacana, né? Não é o pessoal aplaudir, o cara ficou milionário, o cara fez isso, fez aquilo, mas é você mesmo, né? Olhar e falar assim, cara, eu construí um negócio bacana, né? Eu tive tempo de fazer uma coisa, dediquei e foi legal. Eu acho que o sucesso se mede por você, né? Não por medalha, não por isso. É o que você conquistou. É você olhar para trás e falar, realmente eu fiz um negócio bacana. Isso aí
Você deu aquelas dicas de como ser bem sucedido nas várias empresas que você trabalhou aí, nacionais e multinacionais, né? Mas e para as pessoas que estão vendo a gente aqui para ter sucesso? Que dicas que você acha que você pode dar para essas pessoas? Como é que faz para ter um sucesso, chegar lá? Cara, eu acho que uma coisa que faz muita diferença, né, é você ter um bom relacionamento com as pessoas, né? É você se colocar no lugar do outro, né? É você tentar entender um pouco por que o outro está querendo uma coisa, né, que às vezes está na sua mão, né? Como você tentar criar amigos onde você está, né? Porque lá na frente, cara, é isso que vai fazer a diferença. Lógico, você não vai ser amigo de todo mundo, né? Até porque tem pessoas que você tem afinidade, tem outras que você sabe que vão ser colegas sempre, né? Em todos os lugares que eu passei, né? Eu deixei alguns amigos que eu converso, falo com eles até hoje, tenho contato e tal. E é isso que eu acho que cria realmente a questão do sucesso, né? É você perceber que onde você está passando, você está deixando memórias positivas a seu respeito e você está tendo memórias positivas dos outros. Então, eu diria que se fosse para dar um conselho, né, como você sugeriu, né, seria isso. Tente fazer amigos, né? Tente criar relações positivas, né? Tente criar uma situação onde você ajuda, porque essa ajuda depois ela volta, né, de uma forma positiva, com certeza, para você. Que bacana, hein? Muito bacana. Outra pergunta bem diferente. Você gosta de cerveja, não? Cara, eu sou mais de cachaça. Você é mais de cachaça. Sou mais de cachaça. Caramba, eu te dou Como uma a gente está no brasileiro aqui... Sucesso brasileiro, então é fazer amigos e tomar cachaça? Não. Por aí. Então, mas a cerveja... Porque eu ia te dar uma cerveja aqui. Mas eu não sou de fazer cara feia para ninguém, pô. Ah, que bacana. Essa cerveja aqui, cara, essa tem uma história, ó. É sua. Essa aqui é produzida por um cara, ele é um dos sócios da Multi, né? A Multi Consult também é um dos patrocinadores aqui do... Legal. É um dos patrocinadores aqui nossa, uma empresa que eu também faço parte, né? Então, e um dos sócios, na verdade, ele largou um pouco esse mundo de consultoria, de tecnologia, projetos, e ele planta lúpulo. Caramba. Na verdade, né? Ele faz isso, lúpulo terras altas, ele achou um lugar, ele planta lúpulo. Eu cansei desse mundo de serviços, projetos que a gente faz aqui, tanto aqui. E ele fez uma edição especial para nós. É uma IPA, aí você vê... Pode abrir? Claro, é sua, você pode abrir, até Posso beber. tomar? A gente acha que eu trouxe água, mas se quiser a gente transforma isso em... E ele fez uma edição especial para nós aí. Ele fez uma edição da Multi e bem legal. Depois você... É a Hiller, esse cachorrinho, essa raça aí. Tem toda uma história bacana. O lúpulo é diferente, a cerveja é diferente. Ele fez uma edição especial para nós aqui na Multi. E é um presente para você. Eu agradeço, cara. O Tídio, ele cansou dessa história. Aqui na Multi a gente faz muito projeto de consultoria, fábrica de software, tecnologia. São coisas um pouco que você fala, a gente se identifica com esses valores seus aí. Então, isso é só uma lembrancinha sua. Eu sei que não é o presente, mas eu pedi para você mostrar mostrar o óculos que você trouxe aqui. Depois você só volta depois aqui para sua posição aqui, mas vamos ver o que é esse. É esse aqui, ó. O que é isso? Esse é o HoloLens. Esse aqui então é o HoloLens. HoloLens, né? Esse aqui você coloca aqui e esse aqui é o óculos da Microsoft, que isso aqui você consegue... Ele tem um processador aí atrás, né? Você vai ver tudo por aqui, você vai ver toda a realidade... Esse é para realidade mista. Lembra aquele do Homem de Ferro? Lembro desse aqui do Homem de Ferro. Então, é isso aí. Esse aqui... É o visor do Homem de Ferro. Esse aqui é o visor do Homem de Ferro. Que o cara bota e tá vendo as coisas e além disso vem uma camada superior, né? Que bacana. Onde ele vai conseguindo identificar, abrindo tela e tal. Sensacional. Esse é muito caro também, só pra gente entender? Esse é naquele valor que eu comentei, valor né? Bem lá nas nuvens. 40 mil. A gente não é acha, todo mundo, né, que vai ter uma queda daqui a pouco nos valores, né? Porque então, você está começando a ter outras alternativas de equipamento. E aí, quando você começa a ter concorrência, começa a baratear. As aplicações são para esse... As aplicações que a gente tem feito são para esse tipo de óculos. Que bacana. Então esse aí, cada um vai ter o seu no futuro, será? Eu acho Ou que, algo parecido. Que é algo similar, né? Assim, até vi um filme outro dia uma série, na verdade, em que o pessoal não tinha mais celular, né? Ele tinha um negocinho aqui que era
lente, né? Tipo lente de contato, que era o óculos. O óculos já como uma lente. Já era uma lente de contato. Então o cara já andava já com a lente já direto. Eu não duvido, alguns anos eu duvido que nossa geração viria isso que você está falando, mas eu já não duvido. Que a gente vai chegar e vai, tá bom, começamos com esses óculos aqui sensacionais, daqui a pouco estamos com tecnologia, né? Outro dia eu vi um filme da década de 80, os caras com celular, não tinham nem celular ainda, né? Nem lembro era aquele negócio de flip, né? Nem lembro da década de 80, né? Pois Brincadeira. Marcelo, eu queria agradecer muito, queria agradecer muito a presença aqui do Marcelo Raduziner. Ele realmente é um cara brilhante para serviços. Eu acho que a história de Ololab vai ser um sucesso. Eu queria deixar você falar alguma coisa que você queira, por favor, ficar à vontade, mas muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Foi um papo ótimo. Dá pra gente falar horas sobre essa história. Eu tenho muita dúvida ainda sobre essa história de realidade virtual. Acho muito legal. Quando a gente começa a falar de serviços, transformação digital, também poderia falar horas. Faremos outros episódios, né? Como a gente já conversou com certeza com você por aqui. Muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro para nos prestigiar aqui, cara. Eu que agradeço, Celso. É uma oportunidade excelente estar aqui, bater o papo contigo. Acho que falta depois a gente botar uma caneca de cerveja aí. Próximas vezes já vou trazer. Fica a dica, a cerveja, né? Já aberta, né? Deixa água, mas deixa uma cervejinha aqui. Eu trago a cachaça, pode deixar. Então faremos episódio com mais risadas ainda. Sensacional. Eu acho que queria te parabenizar pela iniciativa, né? Eu acho que esse modo de comunicação que a gente está tendo hoje, né? É um modo que abre espaço para compartilhar realmente, né? Não é... Eu sei que tá uma profusão de alternativas, mas você ter essa chance de poder compartilhar, ter uma ideia para trocar e tal, isso é excelente, né? Então, eu agradeço o convite e que se vierem outros, aqui estarei. Que legal. Será um prazer, com certeza tenho. Muito obrigado, Marcelão. Volta para o Rio de Janeiro hoje ainda, não? Não, volto na quarta-feira. Então tá bom. Então tem um dia de São Paulo. Daqui a 2 dias. Cara, meu amigo, muito obrigado pela presença aqui. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que vocês curtam, compartilhem esse episódio. A gente vai ter todos os contatos aqui. Meu, Celso Sberner, Marcelo Raduziner, Sucesso à Brasileira. Vai estar em multiplataformas. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu.